Ronald, por Boa favor. boa noite a todos. Mensagem de ambientação, 47. Rogativas. Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo quase sempre que tem ao seu dispor o foco solar para você cumprir os sublimes desígnios. O seu espírito suplica uma réstia de amor e, em torno, a humanidade aguarda a manifestação da sua capacidade de amar. Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a sabedoria divina, e ouvida que milhões de seres estão à espera da sua disposição de servir em nome do Pai Celestial. O seu coração reclama sinais do céu, e enquanto o sábio dos sábios manda colorir flores e horizontes para os seus olhos, e você procura vãos entretenimentos e nada a ver. Você exige justiça para os seus casos pessoais e diariamente complica situações e problemas, sem reparar que a harmonia suprema retifica sempre ao redor de seus pés, por intermédio da dor e da morte. Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mais frequentemente, foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia, concedidos a você pela infinita bondade a título de misericórdia. Se está sempre rogando felicidade eterna e recusando os recursos para adquiri-la, o que espera você para o caminho? É aquela velha máxima, né? Quando, quando fizer um pedido a Deus, saiba pedi-lo, né? Porque ele oferece em todos os momentos tudo aquilo que a gente necessita e precisa, né? E a gente está sempre rogando, o que ele fala aqui, rogando felicidade, mas a gente recusa os recursos que Deus nos envia através do sol, através da bondade das pessoas à nossa volta, dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui de estudo, né? A gente quer, eu quero ajudar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente tem hora que a gente não faz por onde. A gente reclama, aquele velho ditado, reclama de barriga cheia. Que façamos a nossa parte. Foi assim que eu entendi. Alguém mais? Eu entendi, para resumir a lição, eu entendi que nós somos uns pedichões, pedimos, 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 pedimos e não oferecemos muita coisa. Oferecemos muito menos do que pedimos. E não observamos as dádivas que recebemos via de regra. Então a gente precisa estar mais atento ao nosso sentimento, ao nosso comportamento. Vamos lá, Eli. Bora. Apesar da orientação de Jesus, quando ele disse pede, busca e bata, que é bom a gente lembrar sempre disso, para a gente nunca se sentir isolado, abandonado, né? Mas aí também é aquilo, a gente tem que fazer a nossa parte, não tem jeito, não dá para fugir disso, né? É isso. Então vamos orar e agradecer, né? Porque é o que nos cabe. Agradecer a espiritualidade amiga que dirige esse nosso estudo, agradecer por nossa saúde física, mental, espiritual, agradecer pelos nossos lares, agradecer por nossos amores, amigos queridos, encarnados e desencarnados, agradecer, Senhor, por tudo e por tanto, e pedir, como bons pedintes que somos, como disse nosso amigo Valdemir, pedir a Jesus que nos mantenha lúcidos, que nos dê orientação, que nos dê harmonia em nossos lares, em nosso coração, nas nossas mentes e principalmente nas nossas atitudes. E te pedimos, Senhor, que ampare os países que estão saindo do conflito nesses dias e ficamos muito felizes, Senhor. E te pedimos que a espiritualidade amiga continue orientando esses governantes,
e todos esses irmãos nossos que ainda passam por tantos desafios, que possam todos sentir a sua presença, Senhor, e ter esperança em dias melhores que certamente virão. E quanto a nós é gratidão, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá, Carlão? Vamos começar? Lembrando aqui que nós estamos no capítulo 2 da Gênesis, que trata de Deus. O título do capítulo é Existência de Deus, e estamos no item Visão de Deus. Então, vamos continuar aqui a partir do 37. Boa noite, Pedro. 37. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco de resplendente luz? Carlão, dá uma paradinha. Eu não sei se todo mundo leu isso aí, mas o que nós achamos? Como é que Deus se apresenta? Como um foco de luz? Como um ser humano? Como um velhinho de barba? Não, Como é que você imagina, Rosemary? eu imaginava durante muito tempo Deus como uma figura humana, de barba, né? Hoje em dia, eu não, Valdemir, juro, eu tenho pensado muito esses dias com essas aulas, né? Todos. Eu não consigo mais, eu não consigo. Tem hora até que parece que eu me distanciei um pouco de Deus, que eu já não consigo mais ter essa imagem dele. E essas, eu vou botar um exemplo, sentimentos, né, dele é tão superior que eu não consigo. Eu fico pensando, ah, meu Deus, agora. Fala em Deus, mas Deus está. Eu tenho que pensar mais em Jesus para entender agora, né? Com essa Uhum. aula. Eu já estudei a Gênesis há alguns anos atrás, mas era de uma outra forma. Essa eu acho bem melhor, que aí a gente entra mesmo no pensamento, não vem com tudo mastigado, e aí a gente faz muita reflexão. Eu estou sendo sincera, assim, para mim é uma incógnita agora. Eu sei de todos os atributos de Deus, mas eu fico, gente, como será? Você tem razão. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade, e sempre tive. As É, minhas preces eu faço a Jesus, isso, que eu imagino Jesus. é, Né, Jesus esteve entre nós. Agora, Deus, é, eu não tenho a mínima capacidade de imaginar. é, É o que Kardec vai dizer um pouco mais à frente. Por isso que eu parei antes do Carlão ler. Eu não consigo nem imaginar como Deus se apresentaria para mim. Primeiro, ele não se apresentaria, né? Mas como ele se apresenta para Jesus, por exemplo, ou para os espíritos puros? Não faço a menor ideia. Não tem, eu, pelo menos, não tenho como imaginar. Minha imaginação é muito pequena para esse evento tão grande. é, Diga aí, Ronald. Também concordo com o relator. Realmente, a minha capacidade é ínfima, mas a gente vê Deus na natureza, né? O sol que nos radia, o mar, a beleza do nascer do sol. Quem gosta de frequentar o mar, eu tenho oportunidade, saio cedo para remar. Que coisa mais linda, o nascer do sol. Aquilo ali é a presença divina, a harmonia entre o sol, o mar, o ar que respiramos, os pássaros à sua volta, aquela serenidade. Aquilo ali traz uma paz tão grande. É assim que eu enxergo. Deus aqui está presente, se mostrando para nós. É uma maneira, é a maneira que nós temos de imaginar, porque para nós precisamos sempre fazer a comparação. Por isso, o classificamos como velho barbudo desde sempre, porque era o patriarca do povo hebreu. Aquele velho barbudo, de túnica, de cajado. Então, era a referência que a gente tinha
segurança, de conhecimento, de decisão, de autoridade. Eram os profetas do Sinédrio, os anciães, ou anciãos do Sinédrio. Por isso a gente imaginamos, né? Deus durante muito tempo, como disse a Rosemary, imaginamos Deus há muito tempo como um ser humano. Mas é exatamente o contrário. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não Ele à nossa imagem e semelhança. E fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito, não em corpo físico, em essência espiritual. Valdemir, e Sim. também pelo. Agora eu esqueci o nome do livro, que eu escuto, eu não leio. Eu ponho para eu escutar, que é do Emmanuel, através A do caminho da luz. Chico. É, ele fala que Jesus veio à Terra, Terra duas vezes. Primeiro, na criação. Então, foi ele, né? Uhum. Criador do planeta Terra. Depois, ele veio para dar o testemunho. Mas, claro, é como o colega falou, se ele fala de Deus e vem falar para a gente do amor de Deus e tudo, se ele criou essa coisa linda que é a natureza, que é lindo, realmente é perfeito, nós somos perfeitos, nosso corpo é perfeito, né? O sistema todo, nossa. Então, realmente é uma coisa assim maravilhosa, fantástica, né? Mas, sinceramente, eu, da outra vez que eu estudei a Gênese, era de uma outra forma, vinha já o assunto em pauta, era fazer exercício, agora a gente lendo, pegando os pedacinhos. Eu fiquei essa semana, eu já tinha ficado do outro estudo há muito tempo atrás, pensando, poxa, ele não tem. Eu tinha a ideia do velhinho, ele não sofre, ele não fica feliz, aí já fiquei assim, tanto que eu guardei isso para mim até hoje. E agora, estudando devagarzinho, lendo, aí mesmo que eu fiquei. Ai, toda vez que eu vou fazer a pressa, eu já faço enrolada, né? Aí vou falar, eu já fico. Porque me distanciou, sabe? Aí eu falo, Jesus. Pois é, nós não podemos considerá-lo como esse distanciamento. Muito pelo contrário, porque ele está em nós. É, A questão aqui que Kardec coloca é como ele se apresenta, ou como ele se apresentaria para os espíritos superiores. Não é da natureza. É como ele, em essência, se apresentaria para Jesus, como Jesus o veria. Como os espíritos puros o veem, ou poderão ver. Essa é a questão de Kardec. Mas vamos ver o próprio texto de Kardec, que ele continua explicando para a gente. Ele continua e explica para a gente. Margarete, tem alguém querendo entrar lá, eu mandei o link, só não sei se ela conseguiu. Lá no grupo do Zap. Vamos lá. Vou dar uma olhada. Começa de novo, por favor. Começa de Tá novo, ok. o item 37 de novo. Sob que aparência se apresenta Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplendente de luz? De resplendente luz. A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Pois é, isso é uma ideia que a gente precisa ter. A linguagem humana é impotente para definir Deus. Nós, como seres humanos, espíritos imperfeitos, somos impotentes para definir Deus. Deus é indefinível para a gente. E esse exemplo que Kardec coloca é muito interessante, né? Somos quais cegos? Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender-se o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo de nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência, muito restrita para os compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada.
Eu lembro que há umas 2 ou 3 semanas, quando eu fiz o estudo aqui no lugar do Mauro, eu comecei lendo a questão 10 do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês se lembram. Quando Kardec pergunta se podemos entender os mistérios de Deus. E ele diz que não, porque nos falta sentido para isso. E a gente continua ratificando essa fala. Continuamos impossibilitados, impotentes de entender Deus, de descrever Deus. Mas isso não nos impede de estar próximo dele. Não nos impede de ele estar conosco. Ele está conosco. Que a gente pode, o exemplo que eu coloquei aqui um dia desses, que está lá no Atos dos Apóstolos, é que em Deus em Deus nós vivemos, em Deus nós vivemos, em Deus nos movemos. Em Deus existimos, em Deus nos movemos. Eu coloquei a metáfora do peixe e do mar. Então, Deus é o mar. Nós somos os peixes. É a metáfora, é a comparação mais próxima que eu posso fazer dentro da minha linguagem, dentro da minha capacidade de compreensão. Agora, definir, impossível. Para mim, pelo menos, impossível. E aí fechamos esse capítulo 2. Vamos começar o capítulo 3, que é um capítulo interessante. Fala, Ronald. Eu pedi permissão aqui, eu botei lá no grupo de estudo a foto retrata isso que eu falei. É onde eu sinto Deus presente ali, o nascer do sol. É uma coisa mais linda. Botei uma Na foto aqui no natureza. grupo. É. Na natureza, com certeza. Onde ele se apresenta mais ostensivamente, mais intensivamente, mais explicitamente para a gente. Vamos começar o capítulo 2, o capítulo 3. Vamos. Capítulo 3: O bem e o mal. Origem do bem e do mal. O instinto e a inteligência. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Origem do bem e do mal. Lembrando que nós vamos continuar falando de Deus, tá? O capítulo, a Gênese fala de Deus. Em princípio, ela fala de Deus. Então, o capítulo 3 fala o bem e o mal, mas vai continuar falando de Deus. Quem faz o bem? Quem criou o bem? Quem criou o mal? São perguntas que Kardec começa fazendo nesse título, nesse capítulo. Origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Isso para a gente fica bem, pelo menos para mim, para a gente, eu falo para mim aqui, primeira pessoa, fica bem tranquilo. Deus é perfeito, dentro da minha capacidade de entendimento e perfeição. Do perfeito não sai imperfeito. Então, do perfeito não pode sair mal. Então, se o mal existe, se o mal existe, e aí eu coloco na condicional mesmo de propósito, se o mal existe, ele não veio de Deus, com toda certeza. Porque para nós, o mal não existe. O mal, como essência, não existe. Existe a ausência do bem, a omissão do bem. E, por consequência, gerando males, gerando coisas ruins. E aí nós que somos omissos, ou que fomos omissos, vamos responder por esse mal que foi resultado da nossa omissão. Mas Deus não criou o mal por essência. Pelo menos a doutrina espírita assim nos explica. Como nós somos espíritas, entendemos dessa maneira. 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. No Ele primeiro está caso, colocando aqui as condições. Não? A Arimane aqui é, o, é a personificação do mal. Arimane, Satanás, se eles existissem,
se eles existissem de fato, com todo esse poder, seriam iguais a Deus. E Deus perderia a unicidade. E deixaria de ser a inteligência suprema do universo, porque criaria ou teria criado um ser voltado eternamente para o mal. Não faz nenhum sentido. Nós acabamos de ver que no parágrafo anterior, o mal que observamos não pode ter nele, Deus, a sua origem, então, obviamente, isso anula com toda certeza a existência dessas personagens mitológicas ou não, essas personagens que personificam, personagens que personificam, né, esses espíritos que personificam o mal. E aí Kardec faz, se existisse, ele seria igual a Deus ou seria inferior. E aí ele vai analisar o que seria o igual, o que seria superior, o que seria inferior a Deus. No Vamos lá, primeiro, opa, no primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. tudo bem. No segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade infinita. Veja Céu e Inferno, capítulo 10, os demônios. Capítulo 10 a gente vai estudar no Céu e Inferno na terça-feira que a gente está estudando. Mas, de novo, é interessante ser. Não podemos existir, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria sido criado. Então, esse Arimane, esse Satanás, teria sido criado por Deus. O que não faz nenhum sentido, de novo, não faz nenhum sentido para nós, pelo menos, essa ideia de um ser voltado exclusivamente para o mal, como acreditam os nossos irmãos evangélicos e católicos. Para eles, o diabo, como personificação, existe de fato. E eles não têm nenhuma dúvida a respeito disso. Eu converso muito com eles sobre isso, especialmente com os evangélicos, e eles não têm nenhuma dúvida sobre isso. O diabo existe e se traveste das mais variadas posições. Inclusive faz caridade, ama, ajuda para seduzir, segundo os nossos irmãos. Aí me lembrei de uma amiga, me permita aqui um caso. Ela hoje já está desencarnada, mas ela certa vez tocou no portão dela aqueles irmãos da Testemunha de Jeová, com aquela revista Sentinela. E foram entregar para ela, pedir, ler para ela, disse, ó, até posso ouvir, posso receber a revista, mas de antemão quero dizer para vocês que eu sou espírita. Então, por favor, entendam isso. Ah, mas o espírito, o espírito é do diabo, o espírito faz isso. O diabo. Aí ela diz, mas esse diabo diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que fazer caridade. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que amar. Eu tenho que entender. Eu tenho que andar. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Se o diabo faz tudo isso, eu vou segui-lo. Porque é exatamente o que Deus, o que Jesus nos recomenda. Deus não, né? Mas o que Jesus nos recomenda é exatamente isso. Então, esses irmãos têm essa crença, têm essa certeza na existência desse ser criado para o mal. Aliás, não foi criado para o mal, ele se rebelou. Tanto é que Lúcifer vem de luz, é cheio de luz. Um anjo de luz se rebelou contra Deus e virou o seu inimigo. Deus, de novo, perde a onisciência, porque Deus tem conhecimento de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando ele me criou, ele sabia para onde eu iria. E ele criou esse ser, que nós chamamos de Lúcifer, é, sabendo então que ele seria um adversário para a eternidade, de novo não faz nenhum sentido dentro da minha percepção, tá? E aí fica aberto para colocação de cada um de vocês que queiram se colocar.
Continuemos, Carlão. Vamos lá. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os primeiros, cumpre se incluam os flagelos naturais. O Os homem, flagelos naturais nós podemos evitá-los, ou podemos evitá-los não, mas podemos nos prevenir deles, como as tempestades, os furacões, os tsunamis e tudo mais, nós podemos nos prevenir. É o caso aqui que ele fala do primeiro. E aí nos lembramos lá do Evangelho, capítulo 5, itens 3 e 4, se não estou equivocado, quando Kardec coloca lá as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E aqui Kardec faz uma ratificação do Evangelho. Há causas que nós podemos evitar, há causas que nós podemos prevenir, mas há causas que não podemos prevenir. A morte, por exemplo, de um familiar, não podemos prevenir. Ela vai acontecer. Se está previsto naquele período, naquela programação, vai acontecer. E nós não podemos fazer nada. Nós, encarnados. Os bons amigos espirituais até podem, em função de necessidade, podem prorrogar, mas nós não podemos fazer nada. Então, tem coisas que nós podemos fazer, tem coisas que nós não podemos. o homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade e dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que não seja compreensível. Acho que não sei se foi ontem que eu falei aqui. Não, ontem não. Ontem foi domingo. Foi na semana passada. De qualquer maneira, lembrar que nós somos o homem encarnado, especialmente encarnado, nós e o habitante do planeta Terra, ou dos planetas em expiação e prova, são espíritos imperfeitos. São espíritos limitados. Eu acabei de dizer, tem coisas que nós podemos, tem coisas que nós não podemos. Nós somos espíritos limitados. E não temos nenhuma capacidade de entender o ilimitado, o incomensurável. Nós entendemos de acordo com a nossa capacidade. E aí, eu me lembro aqui do capítulo 65 do livro Pão Nosso, quando Emmanuel diz que geralmente vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas convicções, de acordo com as nossas perturbações, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com as nossas tendências. Então, o Deus que nós criamos está de acordo com a minha capacidade de entendimento, com a minha capacidade de compreensão. Então, eu crio um Deus, eu imagino um Deus, como eu disse anteriormente, eu não consigo nem imaginar, então a minha imaginação não consegue me levar a imaginar Deus. Então eu, como eu disse, fico com Jesus. Porque já que ele disse que ele e o Pai era uno em sintonia, em bem-estar, então eu fico com ele. Porque é o que eu posso imaginar, porque eu vejo as figuras, eu vejo as imagens, eu vejo filmes, eu vejo pessoas representando esse papel, então eu posso imaginar Jesus. Deus eu não posso. Então, mas de acordo com a minha capacidade, com a minha incapacidade de entendimento. Eu não tenho essa capacidade hoje, ainda não tenho. Continuemos? Vamos lá. O homem, cujas faculdades são restritas. Não, perdão, já li, né? Por isso é que. Quatro. É o quarto, perdão. O homem recebeu em partilha uma inteligência cujo auxílio lhe é possível conjurar
ou pelo menos atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência, até os flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Ele nos colocou, nos deu inteligência para superarmos as dificuldades que aparecerem. E toda dificuldade que aparecerem, com certeza, podem ser superadas. É claro que superada dentro da nossa capacidade de execução, mas nos deu inteligência para abrandar ou para amenizar as situações da natureza, por exemplo. Nos deu inteligência para criar medicamentos para tratar do corpo, para uma sobrevida maior. A nossa expectativa de vida hoje é bem maior do que há 100 anos atrás. Em 1906, em 2006, não é 1900, não, é 1906. A nossa expectativa de vida era cerca de 40 anos. Então, com essa inteligência, nós fomos criando remédio, criando vacina, entendendo que a necessidade de água, de esgoto, de higiene, e isso vai nos aumentando o tempo de sobrevivência na Terra. Isso nos dá mais tempo para trabalhar, para superar as nossas dificuldades como espíritos que somos. Ficamos mais tempo encarnados, então temos mais tempo de trabalhar, mais tempo de provar a nossa capacidade e de espiar, né? Provar e espiar os nossos equívocos cometidos anteriormente. Entendemos? Vamos lá. Assim é que ele, o homem, né, saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se industria em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários à purificação da atmosfera, e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Eu acabei comentando, antecipando o comentário, né, da inteligência do homem, de criar meios de sobreviver mais, da existência, da expectativa de vida ser maior em relação ao trabalho feito por nós mesmos. A ciência está aí, descoberta por nós, dos mais variados ramos da ciência, descoberta por nós, tudo em princípio para o nosso benefício. É claro que sempre não. De vez em quando nos desviamos do bem. Por exemplo, com toda a inteligência, com todo o conhecimento, nós fizemos uma bomba atômica. Não nos satisfizemos em fazê-la. Explodimos, matamos milhares de pessoas. E nos armamos de tal maneira com a inteligência que hoje a gente pode destruir a Terra umas 100 vezes. As armas atômicas que tem na Terra hoje dá para destruir o planeta e, por consequência, o sistema solar um monte de vezes. É claro que Deus não vai permitir, Deus, o Jesus, não vai permitir isso, mas é a inteligência que de vez em quando escapa para o lado menos nobre, digamos assim, da inteligência. Com que Deus nos dotou de inteligência para fazermos o bem e acabamos, de certa maneira, nos desviando. O Emmanuel diz que a pólvora foi criada, foi descoberta, foi criada para abrir estradas. E logo o primeiro uso que nós fizemos dela foi a arma. O avião foi feito para o transporte e nós o fizemos como arma de guerra. O drone, hoje, é uma arma de guerra. Então, tudo que acontece, nós acabamos dando um uso indevido a esse conhecimento, a essa ciência. E por isso,
somos espíritos de terceira ordem. Por isso, estamos espíritos em expiação e provas. Diga, Carlão. Mas nesses casos que você citou, o uso da inteligência não está sendo feito para evitar flagelos, né? A consequência de flagelo. Está causando flagelo. Uhum. Aí já é do homem, não é uma coisa que. Sim, sim. São as causas, os males criados por nós. Que a inteligência não nos foi dada para criar armas de destruição. A inteligência nos foi dada para criar ciência, para trabalhar, para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a nossa ambiência, nossa vivência, nossa sociedade. Mas alguns de nós, e eu digo alguns porque realmente são alguns mesmo, porque quem tem capacidade de construir uma bomba atômica são algumas pessoas desse planeta. Então, nem todos têm essa capacidade. E nem todos gostariam de que ela fosse construída. Então, alguns, só que esses alguns são mais atrevidos. Os espíritos nos dizem que o bem é silencioso. E nós estamos estudando aqui o bem e o mal, né? Que o bem é silencioso e o mal é barulhento. Então, o mal se apresenta ostensivamente e o bem, humildemente, se recolhe. A gente precisa ser humilde, mas mostrar o bem que a gente faz. Mostra-me a sua fé, diz Tiago, e eu mostro as minhas obras. Então, vamos mostrar a nossa obra através do nosso trabalho, por mais simples que ele seja. Estarmos aqui reunidos é um trabalho que nós estamos fazendo para a melhoria da sociedade. Estar estudando doutrina espírita é um trabalho para nos melhorarmos e, para consequência, melhorar também a sociedade. Então, estamos trabalhando. Não sei, Carlão, se respondi a sua questão. Não, respondeu sim aqui. Daqui a pouco ele vai até falar sobre isso aí, sobre nossos. Que a gente causa, né? Vamos lá. 5. Tendo o homem que progredir os males a que se acha exposto, são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Lembrando a página de abertura. Cuidado com o que você pede a Deus, que você pode ganhar. Né? Você pede paciência, você vai ter a oportunidade de ter paciência. Ele nunca vai te dar nada absolutamente que você pode, que eu possa construir, que eu possa criar, que eu possa fazer. Mas vai me dar meios para que eu possa fazer. E aqui Kardec nos diz: se não fossem as dificuldades, se não fosse a dor, nós ainda estaríamos na Idade da Pedra. Se não tivéssemos que lutar contra os leões, contra os animais selvagens, dinossauros não, porque o dinossauro foi antes da gente. Mas se não tivéssemos que lutar, ainda estaríamos na Idade da Pedra. Então, a dor, ele diz, é como a dor é o aguilhão que impele para frente na senda do progresso. Tem que trocar os óculos, tem que botar a cara lá em cima do livro para ver. Então a dor é como diz a Joana lá no Evangelho, é uma bênção que Deus nos envia. Deus nos enviou a dor para nos dor, tá? Não é sofrimento. Nos enviou a dor para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E graças à dor, nós descobrimos medicamentos, nós descobrimos analgésico. Graças à dor, descobrimos a doença, descobrimos o antibiótico. Descobrimos o micróbio, né? A microvida. E isso graças à dificuldade que passamos. Então, bendita a dificuldade que apareça. Por isso, lembra Paulo, né, escrevendo aos Tessalonicenses: dai graças por tudo. Se não me engano, é aos Tessalonicenses, tá? Não tenho certeza. Fugiu agora a carta. Mas Paulo diz isso. Pedrão, Continuemos? Pedrão comentou aqui, por isso as provas pelas quais passamos. Sim, por isso as provas pelas quais passamos. Porque
nós precisamos provar que somos capazes de evitar dificuldades. Somos capazes de evitar, somos capazes de conciliar, somos capazes de fazer a paz. Não é só a guerra, nós somos capazes de fazer a paz. Porque só o homem faz a paz. Só o homem faz a guerra, mas também só o homem faz a paz. Então, essas dificuldades que nos aparecem são provas e muitas vezes expiações. No nosso caso aqui do planeta, no meu caso especialmente, muito mais expiação do que provas. Mas, como toda expiação é uma prova, então serve também de prova com toda certeza. É isso, exatamente isso, Pedro. As expiações também são provas. Continuamos? Item 6. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Pois é, a maior parte, né? Os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Nós poderíamos estar num planeta regenerado se tivéssemos atendido desde o início, desde que fomos convidados, atendido desde o início o papel de servir, de ajudar. E não veio com o Cristo, ou não veio com Moisés, não veio como o povo hebreu, que veio muito antes disso. Há cerca de 7.000 anos, Confúcio nos diz lá: ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Isso é uma filosofia. Seja você como o sândalo que perfuma o machado que te fere. Isso nós sabemos desde 7.000 anos atrás. Então, e não fazemos. É a fala do Cristo. Faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. É exatamente a mesma coisa. Em outras palavras, mas a ideia é sempre a mesma. Nós tivéssemos entendido a missão de Sócrates e não o tivéssemos assassinado, talvez nós hoje estivéssemos no planeta regenerado. Mas ainda somos, de uma maneira geral, bastante belicosos, ou pelo menos um punhado de nós ainda somos bastante belicosos e criamos essas dificuldades. Continuamos? Seguindo. O pessoal hoje Deus. está calado, ninguém fala nada, né? Pois é, o pessoal tá, Tá tá assustado? O pessoal está assustado? Entendeu? todo mundo entendendo tudo. É, todo mundo entendendo tudo, ou não entendendo nada, né? Bom, olha só, acho que está todo mundo igual coruja, só observando, entendeu? É, Prestando atenção, prestando porque atenção. porque isso aqui é absolutamente importante, né, Valdemir? E também não é para ninguém ficar em pânico, porque nós estamos ainda muito belicosos, porque a gente lembra da fala de Jesus: nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Essa frase, esse ensinamento de Jesus é uma bênção na vida da gente, né? Não é para a gente estacionar, mas também não é para sentar na beira do caminho e ficar chorando, né? Porque a gente precisa de trabalhar, né? Trabalhar a fim de melhorarmos, porque nós somos as ovelhas e nós vamos ser salvas, todas as ovelhas, toda a nossa irmã humanidade. Eliana, Né? certíssimo. Viu? E isso é consolador, né? Isso é consolador, isso é muito consolador. Eu acho que ele É, Muito. com toda sintetizou certeza. também aqui, tá? Os males mais numerosos são criados por nós mesmos, tá? Sim, Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Esses são os maiores males da humanidade, são criados por quem? Por nós, espíritos errantes que ainda somos. lá no Evangelho, as causas atuais das aflições, Kardec diz que as causas atuais das aflições são muito maiores do que as causas anteriores às aflições.
Então, os males que me fazem mal hoje são os males que eu criei nesta existência, muito mais do que em vidas passadas. Até porque em vidas passadas eu tinha menos conhecimento, menos informação, portanto, menos responsabilidade. A proporção aí, o atenuante era maior. Hoje não. Hoje eu tenho conhecimento, eu tenho informação, então eu tenho mais responsabilidade, com toda certeza. E por isso Kardec ratifica aqui. A grande maioria dos males são criados hoje em função do nosso orgulho e egoísmo. E principalmente em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Eu acho que também um pouco de falta de fé, falta de crença na vida futura. Porque quem crê efetivamente na vida futura sabe que esses bens não trazem felicidade. Até algumas pessoas dizem, ele não traz, mas manda comprar. Felicidade não se compra, gente. E aí eu tenho muito exemplo disso em consultório. Pessoas com nível de poder aquisitivo enorme, enorme. Com pânico, não sai de casa, com depressão. Então, o dinheiro ajuda? Dinheiro é bem material, é a mamon. É que nós estudamos lá, servir a Deus, é o capítulo 17 lá. Sede perfeitos. Não, capítulo 17 não, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Diga, Pedro César, eu não sei se eu vou conseguir ouvir você, que seu microfone não está bom. Não melhorou, não. Fale aí, vamos lá. E desde o momento da ginástica, a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Tem outro jeito, é morrer, né? Então, desde que nasceu, caminho para fora. E é uma coisa que a gente consciência, principalmente os filhos, né? Desculpa, Pedrão. Desculpa, mas não deu para ouvir. Faz o seguinte, bota no chat que a gente lê e discute. Mas se o seu microfone continua ruim. Vou te apresentar o Thiago lá da Rádio Rio de Janeiro, que é o nosso TI. Ele resolve essa situação logo, logo. Continuamos, Carlão? Vamos lá. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Ah, A isso é interessante. Em si mesmo encontra o homem tudo que é necessário para cumprir. O que está instalado em nós desde sempre? O que foi inscrito em nós desde sempre? As leis de Deus, As né? leis As leis de divinas. Deus. Exatamente. Então, as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência. Então, o que é que me manda a lei de Deus? O que Jesus veio nos recordar. Jesus não veio trazer novidade. Jesus veio só desenvolver o que já sabíamos e havia sido enviado anteriormente, segundo os Antigos Testamentos, segundo o povo hebreu, enviado por Deus. Então, no homem encontra-se, ele tem todas a possibilidade de fazer o bem, de resolver as situações, de cumprir essas leis. Nós é que ainda não nos decidimos a fazer isso. Vamos lá? a consciência lhe traça a rota, a lei divina que lhe está gravada no coração, e ao demais, Deus la lembra constantemente por intermédio dos seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar. E nestes últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos mares e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, 4 e 5, 6 e seguintes. Que é o causas atuais e causas anteriores das aflições. A partir do item 4. Então, o que Kardec está nos colocando aqui?
nós temos capacidade de mudar tudo desde que, desde que tenhamos vontade. E aí, de repente, alguém vai dizer, eu tenho vontade, mas a maioria não tem. Mas eu faço a minha parte. O doutor Bezerra de Menezes, que habita a Terra ainda, graças a Deus, continua habitando por aqui, continua vivendo por aqui, é um espírito de segunda ordem, é um bom espírito e está num planeta de dispersão e provas. Nesse planeta de dispersão e provas, existem muitos espíritos regenerados. Muitos espíritos regenerados. Então, e são felizes em função disso. Eles entenderam as leis de Deus e as praticam no seu dia a dia, no seu cotidiano. Vamos lá. Vamos. 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma o melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Nós precisamos entender, porque de repente Kardec, se a gente não pegar o texto, a ideia completa do ensinamento, a gente não vai entender esse texto. Nós estamos atravessando um período conturbado do planeta Terra. Como todos os planetas passaram por esse momento. Todos os planetas que estão acima da hierarquia passaram por esse momento. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde estamos no auge de um período de transição, no auge do pico do mal. O mal está atingiu o seu pico e está gritando, está desesperado, porque está perdendo a, a força e vai perder a força. Então, é cada um de nós trabalhar para isso. E é para ser um homem de bem, como eu falei lá no quarta-feira, lá no SEAC. Não é para ser espírita, não é para ser católico, é para ser homem de bem. Onde quer que eu esteja. E se eu for um homem de bem, eu estou melhorando a sociedade. Eu estou me melhorando, por consequência, melhorando a sociedade. E quanto mais eu me melhoro, melhoram todos que estão à minha volta, em função da influência que o bem também contagia. O mal contagia? Sim, mas o bem também é capaz de contagiar. Diga, Carlão. Esse trecho me lembrou. Agora eu vou esquecer o personagem, que é Nobreiros, né? Que ele se cansa do mal. Né? A mentora, Ao a mentora dele. Gregório? Isso, aqui ele está falando da humanidade no todo, Isso. né? Uhum. Mas ele é um exemplo, né? Que se cansou de tanto fazer o mal É a moral. A Matilde, a mãe dele, que diz isso, né? Isso, isso, Fala lá isso. para o Gúbio. É hora de recolhê-lo, porque ele se cansou do mal. E chega um ponto que a gente se cansa do mal. É claro que a gente precisa trabalhar muito essa transformação moral em nós. Não para cobrar do outro, mas para nos mostrar como sendo isso capaz. Transformarmos em pessoas de bem, com certeza, ajuda todo mundo que está à nossa volta. Diga, Ronald. Poderia uma dúvida. Eu li esse livro, lembro bem dessa história do Gregório. Seria esse Gregório o espírito do Papa Gregório? Segundo as más línguas, sim. Caramba! Nossa Senhora! É que pode, né? Pois Sim, é um exemplo realmente fortíssimo, né? é. Dos anos que ele conviveu lá naquelas furnas, criou aquela legião de seguidores. Tinha sempre essa dúvida: será que seria o Papa Gregório? Cerca de 500 anos.
Nossa Senhora. Eu não preciso ir muito longe. O Marquês de Sade também não foi visto como grande arte, não foi exaltado e tudo, e onde ele acabou lá no É. Sexo e Obsessão, né? Falando isso, né? Ele, Esclareceu. Obrigado, Valdemir. que ele era o rei lá do lugar lá. Uhum. Exatamente. Porque sai daqui e continua com seu império, né? Ou continua se esforçando, pelo menos, para manter o império. Tem aquela Pedrão, história, tem a história da rainha também, né? Ela se julgava ainda rainha, queria ser recebida pelos seus súditos, pela sua realeza, queria ah, seus sim, bens. está no Evangelho. É. Né? E o Pedrão colocou aí, Papa Gregório IX. Margarete, cadê você? Margarete está escondida ali. Vamos fechar então aqui, para Estou aqui. Margarete abrir depois lá para o Mensageiros. Vamos Isso. fazer a nossa No abro, eu prece? coloco o link lá. Tá, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir ao Evandro, por favor, para fazer a nossa prece final. Por favor, Evandro. É possível? Claro. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos bons espíritos por nos proporcionar essa noite de estudo, onde pudemos aprender um pouco mais, a refletir um pouco mais sobre Deus, a sua, como podemos vê-lo, como podemos senti-lo, a sua presença em nós. Agradecer a Jesus por iluminar o Valdemir, que nos orienta, nos auxiliar para que possamos aprender, para que possamos estar de mente aberta, de coração aberto, para poder aprender um pouco mais, para refletir, para crescermos um pouco mais na nossa caminhada e possamos nos tornar pessoas melhores. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos dás. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor, sempre presente em nossas vidas, por nos mostrar a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelos bons espíritos que nos auxiliam. Obrigado por tudo que nos dá, Senhor Jesus. Obrigado por mais essa noite e pedimos que possamos encerrar mais essa reunião dessa noite e que todos esses conhecimentos possam estar em nós, para que continuemos refletindo e buscando interiorizá-lo através da nossa vida, através do nosso dia a dia. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Evandro. Graças a Obrigado a Deus. todos vocês. Para, Tchau, para os gente. que, para os que vão